para que você saia desse vídeo já tendo noção de como cuidar melhor da sua coluna, ter uma coluna mais saudável e, consequentemente, não sofrer de dores, por exemplo. Qual é a relevância da coluna vertebral? Ela é responsável pela proteção da medula espinhal. O que é a medula espinhal? Ela é como se fosse um canal neural. Esse canal ele conecta o cérebro com todas as regiões do nosso corpo. Como assim? Primeiro nós temos o cérebro, dela parte a coluna, a medula espinhal, e dessa medula espinhal partem todos os nervos. E esses nervos eles são responsáveis por irem para as diversas áreas do nosso corpo, como por exemplo meu braço. Estou levantando aqui meu braço porque existem nervos que partem da coluna e vêm até o meu braço. Permitem que eu gesticule, permitem que eu fale, ou seja, tudo. Nossas sensações também de dor, frio, calor, tudo é de responsabilidade neural, dos nervos. E esses nervos eles partem da nossa coluna. Por isso a relevância dela. E não à toa ela precisa ser protegida por uma casca óssea, vamos dizer assim, um tubo ósseo, que é justamente a nossa coluna, que é formada por vértebras e discos intervertebrais. E justamente devido a essa questão de ela ser responsável por fazer conexão do nosso corpo, caso haja algum tipo de lesão, alguma compressão nessas regiões, na estrutura da medula, nós podemos ter diversos sintomas que variam de moderados a graves. Os moderados incluiriam, por exemplo, formigamento, alguma dor irradiada pelo trajeto neural, como por exemplo, é muito comum hoje em dia as pessoas falarem do nervo ciático. O nervo ciático ele normalmente é uma dor que a pessoa sente desde ali do glúteo até a região do pé, na região posterior da perna. Então agora que ficou claro a função da coluna vertebral, que é a de abrigar a medula, eu vou explicar um pouquinho de como que é a estrutura dela. Essa coluna é como se fosse uma pilha de pequenos ossos e pequenos discos fibrocartilaginosos. Vou chamar aqui de cartilagem. Como que funciona? Nós temos um pequeno osso chamado vértebra, logo abaixo um disco de cartilagem, depois vértebra, depois cartilagem, depois vértebra, cartilagem. Nós temos uma pilha que segue esse molde. E essa pilha de ossos, ela não é linear, ela não é reta. Ela possui ondulações. Ondulações essas que são fundamentais para dissipar cargas, por exemplo, o peso corporal. E na parte de trás das vértebras, nós temos como se fosse um túnel. É realmente um buraco que se forma para a passagem da medula. E por isso dizemos que ela fica então protegida. Ela fica protegida por essa estrutura óssea. Forma como se fosse um tubo, um túnel por onde ela passa. Antes de começar o conteúdo do vídeo propriamente dito, para quem não me conhece, eu sou José Cláudio, sou fisioterapeuta e o intuito desse vídeo é não só ficar em explicações técnicas e teóricas, mas de a cada explicação que eu der sobre a carga que incide sobre a coluna, dar algum exemplo prático para que você saia desse vídeo já tendo noção de como cuidar melhor da sua coluna, ter uma coluna mais saudável e, consequentemente, não sofrer de dores, por exemplo, como a lombalgia, que é muito incidente na nossa sociedade moderna. Falando agora um pouco das cargas que incidem na nossa coluna, nós temos o peso corporal, os ligamentos e os músculos adjacentes, além da pressão intraabdominal e de qualquer carga externa. O que seria uma carga externa? Por exemplo, uma caixa que eu pegue, por exemplo, as pessoas pegando um halter na academia. Isso seria uma carga externa. Todas essas forças que atuam na coluna, de alguma forma, contribuem para a compressão vertebral, que não necessariamente é algo ruim, mas que vai ficar mais claro ao longo do vídeo. A nossa primeira análise biomecânica, de forma simplificada, vai ser na posição de pé. O que acontece nessa posição? O nosso centro de gravidade ele fica projetado à frente da coluna vertebral. E o que isso implica? Que a musculatura extensora da coluna está inserida ali nas vértebras, elas precisam fazer uma força contrária para sustentar a nossa posição. Aqui eu tenho o meu tronco, ele tem um determinado peso, porém, quanto mais para frente eu vou, mais força ele gera em direção ao solo. E com isso, mais força a minha lombar precisa fazer. Então, a parte prática, a parte relevante que eu quero que você
entenda é que quanto mais eu projeto meu corpo para frente, mais sobrecarga eu gero na minha coluna. Ou seja, se eu vou pegar algo pesado no chão, a minha postura preferível é que eu agache, já que se eu fizer esse movimento para pegar o objeto, vai ter uma sobrecarga bastante grande na minha coluna. Também vale mencionar que, é claro, no dia a dia, objetos pequenos não tem problema você se curvar e pegar esse objeto. Mas se você trabalha pegando cargas pesadas ou em algum momento você vai pegar alguma carga pesada, é bastante interessante que você faça o agachamento para não gerar uma sobrecarga na sua coluna. Talvez ele podendo até gerar uma contratura ou alguma repercussão aguda, alguma dor, qualquer coisa relacionada. E um detalhe importante de mencionar que eu estou falando agachamento, mas existe a forma correta de se executar um agachamento. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente no vídeo, porque se você fizer o agachamento de forma errada, você também estará sobrecarregando a sua coluna lombar. Agora, nós vamos comparar as posições sentada e de pé. Mas antes, eu gostaria de retomar um ponto que eu falei lá no início, com relação às curvaturas que a nossa coluna tem. Como eu havia dito, essas curvaturas elas são responsáveis por dissipar parte do peso. E é fundamental que haja, por exemplo, essa curvatura na lombar para que todo o peso ele não fique concentrado apenas nas últimas vértebras, nos últimos discos intervertebrais. É fundamental para a saúde das estruturas da coluna que haja essas curvaturas. E por que eu estou falando disso? Porque quando nós comparamos a posição sentado e de pé, por mais que seja contraintuitivo, mas a posição sentada, ela gera uma carga maior na nossa coluna do que na posição de pé. E por que isso acontece? Porque quando nós sentamos, nós temos uma tendência natural de retificar a curvatura que existe na nossa lombar. Ao invés de manter a curvatura certinha, quando nós estamos de pé, ela tende a se tornar mais reta. E essa questão, ela faz com que haja mais sobrecarga na nossa coluna. De fato, estar de pé gera menos sobrecarga na coluna do que estar sentado. Então, continuando, eu comparei aqui, no caso, a forma sentada e de pé, que seriam as formas ideais. O que isso significa? A pessoa estando de pé com uma postura correta e a pessoa sentada com uma postura também correta. Porque agora, quando vamos para o mundo real, as pessoas nem sempre têm uma postura correta, ou como seria menos lesiva. Então, nesse caso, quando, por exemplo, comparamos uma postura correta sentada com uma postura incorreta de pé, a postura sentada ela gera menos sobrecarga. E o que significa uma postura incorreta ou uma postura ruim? Por exemplo, eu estar mais projetado para frente. Estar mais projetado para frente, consequentemente, gera maior sobrecarga na minha coluna. Continuando, agora que entendemos que a posição de pé gera menos sobrecarga do que sentado, eu vou fazer uma escala. Nessa escala, eu vou falar das posições que geram menos sobrecarga para as que geram mais sobrecarga. De novo, eu vou primeiro falar da que gera menos sobrecarga e eu vou progredindo aos poucos. Então vamos lá. A posição que gera menos sobrecarga de pé, uma posição normal, uma posição ideal, com a postura correta. Segunda posição, sentado, com a postura também correta, gera mais sobrecarga. A terceira postura, de pé, com uma postura incorreta, como por exemplo, mais projetada para frente, gera mais sobrecarga. E a última, melhor, existem várias possibilidades, né? Mas a última que eu vou citar aqui é, por exemplo, sentado com uma postura incorreta, ou seja, projetada mais para frente. Essa seria a posição que potencialmente mais lesiva, que gera uma sobrecarga maior para a nossa coluna. E qual que seria a dica prática, o que a gente leva de dica para o nosso dia a dia? É que, primeiro, a importância de não permanecer muito tempo sentado, por exemplo, tirar um tempinho para levantar, dar uma volta, para gerar uma sobrecarga menor na nossa coluna. Caso não seja possível, é importante você estar atento à sua postura. Quando você se pegar numa postura ruim, numa postura mais projetada para frente, lembre-se e retorne a uma posição natural. E para que fique claro, a postura correta qual seria? De pé, que nós mantêssemos todas as nossas curvaturas da coluna, e não projetássemos o nosso corpo para frente ou para trás, e sempre mantendo a curvatura, principalmente a da lombar, que normalmente é a mais alterada. Já na posição sentada, qual que é o ideal? Você está levemente projetado para frente. E por que isso? Porque o ideal é que o nosso peso ele esteja em parte
na nossa coxa e não aqui toda no quadril. É importante que não deixemos com que o nosso quadril ele faça esse movimento quando sente. Tentemos manter o quadril estático, o quadril paradinho, sentemos sobre a coxa, projetando um pouquinho do nosso corpo para frente. Já fica uma dica para quem tem a possibilidade de ter uma cadeira ergonômica. Qual que é o bacana da cadeira ergonômica? Que normalmente elas têm um apoio para a lombar e elas projetam levemente o seu corpo para frente. Com isso você coloca mais peso nas coxas e não sobrecarrega a coluna. Tipo, deixar o bumbum empinadinho? Tipo, deixar o bumbum empinadinho. Porque como eu tinha falado, quando a gente senta, o nosso quadril faz isso daqui naturalmente um pouquinho. E isso faz com que a lombar ela fique mais reta. Entendi. E um adendo que eu gostaria de fazer, esse agora é principalmente para quem está estudando um pouquinho de biomecânica, é que quando o nosso corpo está na posição ereta, quando estamos retos, o que prevalece na nossa coluna é uma força de cisalhamento. O que isso significa? Quando uma vértebra ela tem a tendência de se projetar anteriormente em relação à vértebra de baixo. Quando acontece um movimento leve para frente. Essa é a tendência. E o nosso músculo justamente ele impede essa tendência. E qual a importância de compreender esse movimento, esse processo que acontece naturalmente? A nossa posição é ereta e ela aumenta conforme nós tenhamos a inclinação para frente, por exemplo. É que esse processo, principalmente quando nós estamos falando de movimentos repetitivos para frente, sempre fazendo movimentos para frente, essa carga de cisalhamento ela pode ser de tal modo que venha gerar uma hérnia discal. E é claro também, é importante ressaltar que a hérnia discal não é esse terror todo que muitas pessoas pensam. Pensam que tem uma hérnia discal, vai ter algum problema grave. E na maior parte dos casos, muitas pessoas têm hérnia de disco e nem sabem que tem, não sentem dores. Então, acho importante fazer essa observação. E no final das contas, qual que é a relevância da carga de cisalhamento? Ela é particularmente interessante para nós analisarmos o movimento de agachamento, visto que essa componente ela é bastante lesiva para a nossa coluna. E quando nós agachamos de forma errada, a nossa musculatura não consegue contrabalancear essa componente de cisalhamento, gerando uma sobrecarga muito grande na coluna. E qual que seria o modo correto de agachar? Seria mantendo a curvatura natural da nossa coluna. É aceitável que haja uma pequena retificação, que seria deixá-la um pouquinho mais reta. Porém, de forma contrária, se nós tivermos uma curvatura muito acentuada, se a curvatura da nossa lombar for extremamente acentuada, isso pode prejudicar bastante, favorecendo a componente de cisalhamento. A nossa musculatura não vai dar conta de contrabalancear e aí teremos uma sobrecarga muito grande nessa região. Resumindo essa parte, na hora de fazer o agachamento, lembre-se sempre de manter a curvatura da lombar. E isso é particularmente interessante para quem faz atividade física e para quem principalmente vai para a academia, que muitas vezes faz o agachamento com grandes cargas. E nesses movimentos é muito importante que você tenha uma consciência corporal e esteja sempre analisando a sua postura. E uma dica interessante é sempre fazer o agachamento de frente para um espelho. E, se possível, que tenha um espelho ao lado também, para que você possa olhar e analisar se você está mantendo a curvatura da sua lombar. E, é claro, descer até onde você consegue manter essa curvatura. A partir do momento que você perceber que perdeu a curvatura, para por ali. O seu movimento é apenas até aquela distância que você consegue descer, mantendo a curvatura natural. Agora eu vou citar dois aspectos que contribuem para a sobrecarga na coluna, que são movimentos combinados, como flexão e rotação. Esse movimento ele costuma ser mais lesivo para a coluna. E aí, é claro, para carga, quando queremos pegar alguma carga, é ideal que você esteja de frente para essa carga, visto que fazer esse movimento ele pode ser bastante prejudicial. Ele aumenta drasticamente a pressão que existe na coluna, ou melhor, a carga que a coluna recebe. Então, podendo evitar movimentos combinados de flexão com rotação. Outro aspecto bastante interessante é a velocidade de execução de algum movimento. Quanto mais rápido nós executamos, mais sobrecarga nós geramos na coluna. Isso é
particularmente interessantes para quem vai para academia e levanta peso, inclusive para quem levanta bastante carga. O ideal é que você faça o movimento sempre controlado, vai fazer seja para bíceps, seja agachamento, seja para ombro, para costas, o exercício que for fazer, sempre fazer com uma velocidade controlada, tanto na subida quanto na descida, tanto na ida do movimento quanto na volta, sempre tendo essa consciência de não fazer o movimento rápido, faça sempre controlando. Isso não só vai ser bom para a sua coluna, também para o desenvolvimento da sua musculatura também. Entenda também que tudo que eu estou dizendo aqui, ele funciona para o seu dia a dia, não é só para quem vai para academia. Por exemplo, ao levantar bolsas de supermercado, é importante que você evite o movimento combinado que eu falei, de flexão com rotação, e na hora de levantar a bolsa, que você levante com uma velocidade controlada. Não tente sair puxando de uma vez. Sempre tenha consciência dos movimentos e evite qualquer tipo de movimento brusco, que assim você vai estar cuidando muito melhor da saúde da sua coluna. E aqui vai uma dica bastante interessante. Não sei se vocês lembram, mas no início eu citei a pressão intraabdominal como uma das forças que gera compressão na coluna. E é verdade. Porém, a pressão intraabdominal, ela ajuda a evitar alguns movimentos, como por exemplo o que eu citei anteriormente, de movimentos combinados. Quando você contrai o seu abdômen, você aumenta a pressão interna, a pressão intraabdominal. Com isso você comprime um pouco mais a coluna, mas você também não permite que ela faça tantos movimentos. E isso é muito interessante para quando vamos fazer atividades, seja no dia a dia, seja na academia. Você que vai fazer um agachamento, contrai o seu abdômen fazendo o agachamento. Dessa forma você vai ter uma estabilização vertebral muito maior e vai evitar lesões, vai evitar movimentos bruscos, vai evitar mais movimento do que deveria ter nessa articulação. E assim, como eu disse também, para você que vai pegar as bolsas de supermercado, para você que vai fazer alguma atividade um pouco mais intensa, lembre de contrair o abdômen. Isso vai ser fundamental para estabilizar as suas vértebras, a sua coluna e fazer com que o movimento seja muito mais saudável. Concluindo, apesar da pressão intraabdominal gerar essa compressão na coluna, é uma compressão que eu diria boa, porque ela ajuda a estabilizar esse segmento. E a última dica que eu deixo aqui para vocês é com relação à mochila. Os que utilizam mochila, a recomendação é de que carregue um peso no máximo até 15% do peso corporal. E isso por quê? Porque assim como outros aspectos que eu citei aqui, o peso na região posterior da coluna ela acaba influenciando a nossa postura, acaba fazendo com que naturalmente eu precise exercer uma força para frente para compensar a força que ela faz para trás. E com isso eu acabo diminuindo a minha curvatura da lombar e novamente gerando mais compressão. Então o que é interessante? Não carregar tanto peso. Tem algumas literaturas que dizem não mais do que 10% do peso corporal. Além disso, ajustar bem a mochila para que a parte funda dela não fique abaixo da nossa linha do quadril, que ela fique um pouquinho acima da linha do quadril, e que as mochilas que tem aquela presilha aqui na frente, é interessante colocar também para que você aproxime o peso do corpo, não deixar ele tão solto. Dessa forma você vai ter uma coluna aí mais saudável, não vai sobrecarregar tanto as estruturas vertebrais. Cada dica que eu dei aqui, ela foi pensada justamente no dia a dia, nos aspectos que poderiam ser mais práticos possíveis. Mas é claro que nem sempre seremos capazes de colocarmos essas dicas em ação. Como, por exemplo, ao retirar uma mala de um porta-malas de um carro. Nem sempre é possível que façamos isso de uma forma mais segura para a nossa coluna. Mas é claro, cada aspecto que eu citei é bastante importante e relevante que você tenha em mente e coloque em prática no seu dia a dia. Porque dessa forma você vai ter uma coluna mais saudável e vai prevenir muitas problemáticas, como por exemplo a lombalgia, que é extremamente recorrente na população atual, no nosso mundo, não só no Brasil, como no mundo. Dificilmente você vai conhecer alguém que não teve alguma dor na coluna em algum momento da vida, ou até mesmo você. Provavelmente você que está me vendo já teve dor lombar em algum momento da vida, ou ainda terá. Então essas dicas que eu dei, elas são particularmente importantes para que você venha prevenir essa condição. E se você já tem dor lombar, elas vão ajudar a aliviar a intensidade dessa dor. Por esse vídeo é só.
Se você está até aqui, imagino que você sofra com dores, já sofreu em algum momento ou conhece alguém que sente dor na coluna, então com certeza você entende a relevância desse tema. Não deixe de compartilhar, não deixe de colocar sugestões e perguntas nos comentários. Eu teria o prazer de responder. E meu muito obrigado por você ter acompanhado até o final. Então, até uma próxima. Você vai aparecer, não? É assim mesmo? Acho que vai ter então.